Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos de volta para mais algumas reflexões sobre o sentido da vida. Lembramos inicialmente aos nossos ouvintes que o livro, por nós lançado no dia 22 de agosto último, está à venda na loja da Odete, na loja Zimmer, na Rádio Integração e também no cartório. Trata-se de um livro de memórias que conta a caminhada histórica de São José do Cedro desde os seus primórdios, cujo título que escolhemos é Cedro, uma comunidade que deu certo. É claro que nem tudo o que aconteceu está neste livro. Também optamos em narrar como aconteceram algumas das principais conquistas da comunidade. Nossa intenção e objetivo ao lançarmos o livro foi o de registrar fatos e acontecimentos dos quais participamos. E se não o fizéssemos, ficariam perdidos no tempo. Tivemos algumas facilidades. Por exemplo, narrar a origem das terras que deu origem à propriedade de Cedro e região por causa da atividade no cartório. O preço do livro é de R$20 e isso oportuniza a cada um poder adquiri-lo. O produto da venda tem destinação filantrópica. Bem, dito isso, convidamos hoje nossos ouvintes para refletir sobre o que é que nós somos e que mundo é este que nós estamos vivendo, o que representa a nossa grande casa, que é o planeta Terra, no universo, nesse contexto todo. Há quanto tempo foi criado ou começou a formação da Terra? Segundo os pesquisadores da ciência, utilizando métodos de radiometria, informam que a Terra existe há milhões de anos. Há quanto tempo existe o homem sobre a Terra? Segundo pesquisas, o chamado Homo sapiens, que evoluiu dos primatas, cuja denominação vem do latim e significa homem sábio, quer dizer, um ser humano que pensa ou que tem condições de pensar, surgiu na Terra em torno de 50 mil anos atrás. Além das informações da ciência, temos hoje informações oriundas de outra dimensão, onde vivem os seres humanos quando partem daqui, e que nós chamamos de mundo espiritual. Esses seres, de acordo com o grau de evolução deles, possuem informações mais profundas sobre tudo isso. Quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, essa frase, tão simples, tem um significado muito mais profundo do que a humanidade entendeu, e a grande maioria ainda não entendeu até hoje. Explicam os amigos espirituais que existem inúmeros locais no universo, compreendidos como planetas, que possuem vida. Nem todos têm o tipo de vida que nós temos, isto é, um corpo físico composto, estruturado com matéria densa, que Einstein chamou de energia coagulada. E de onde nós viemos? Somos oriundos de outros planetas e nascemos na Terra com a finalidade de continuar a nossa caminhada evolutiva. Porque já viemos de mundos inferiores, crescendo, aprendendo, evoluindo, desenvolvendo um equipamento cerebral que permite que aprendamos mais, tornando a humanidade mais inteligente. Se alguém tem dúvida de tudo isso, basta lembrar o passado. Há 100 ou 200 anos atrás, o que a humanidade sabia? Apesar de Jesus ter ensinado o caminho há quase 2000 anos, uma extensa quantidade de seres ainda não despertou para essa realidade. Está ainda levando uma vida de desvio. Não conseguiu perceber ainda que Jesus baseou todo o seu ensinamento na lei do amor. E uma das partes do Evangelho que mais chama atenção pela simplicidade e profundidade é aquela que narra o diálogo de Jesus com o jovem. E Jesus explica que para chegar ao reino dos céus bastava amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, e concluiu que nisso estavam integrados todos os mandamentos e toda a lei.
Então hoje convido a todos para refletirmos sobre isso. Não faça ao outro o que você não quer que lhe façam, que consiste numa colocação negativa. Mas transformando ela em positiva, ela diz: faça ao outro o que você quer que lhe façam. Na primeira, o ser humano não age, não há ação. Já na segunda, a ação através do verbo fazer, praticar algo, construir algo em favor do próximo. À medida que nós vamos evoluindo, nós começamos a fazer perguntas, buscando respostas. As respostas estão começando a aparecer. Assim, quando nos ensinaram que o ser humano foi criado por um único ato de Deus através do casal Adão e Eva, interpretamos que toda a humanidade seria descendente desse casal. Hoje, já se sabe que isso é totalmente impossível. É uma informação relatada no Gênesis que procurou dar uma resposta ao povo judeu há mais de 4.000 anos atrás. Primeiro, pela via oral, ou seja, cada geração transmitia para outra oralmente até que foi escrito. O Velho Testamento que narra basicamente a vida e a caminhada do povo hebreu. Dentre as respostas que obtivemos ao longo dos últimos 20 anos sobre a pergunta quem somos e de onde viemos, a teoria da evolução é aquela que mais se ajusta ao raciocínio lógico. É a lei da evolução que abrange toda a vida neste planeta, como no universo também, e tem como grande ferramenta uma lei seguinte que instrui e viabiliza a evolução, que é a lei da reencarnação. A humanidade possui hoje um grande número de pesquisas que provam a lei da reencarnação. Informamos até aos nossos ouvintes que tiverem interesse numa dessas histórias que foi transformado em filme, baseado em história real, está relacionada com uma senhora que vive na Pensilvânia, Estados Unidos, que se formou e trabalha como arquiteta. Ela começou a ter sonhos e visões de sua vida anterior, e essas informações foram tão precisas que descobriu tratar-se da Irlanda, quando então ela começou a pesquisa. O nome do filme é Minha Vida em Outra Vida. É sem dúvida um filme muito comovente e interessante. Além desse, existem muitas obras, dentre as quais podemos destacar a pesquisa do professor Hernani Guimarães Andrade, físico e pesquisador brasileiro que já desencarnou, mas deixou várias obras escritas, dentre as quais as pesquisas que ele fez no Brasil, e o livro traz por título Reencarnações no Brasil. Porém, um dos maiores pesquisadores é o médico e psiquiatra canadense Ian Stevenson, que pesquisou centenas de casos e, num livro lançado em 1974, relata 20 casos pesquisados em vários países. Lembramos que esses pesquisadores não são espíritas, porque não é o espiritismo que criou a reencarnação. Apenas é uma filosofia que aceita e crê na sua existência como forma de evolução dentro de outra lei chamada ação e reação, através da qual cada um de nós está colhendo hoje o que plantou nas vidas anteriores e nas próximas vai colher a somatória desta vida. Assim podemos concluir que o sentido da vida é evoluir, progredir, não apenas materialmente, mas espiritualmente. E quando daqui partirmos, sermos um pouco melhores do que quando chegamos. Os amigos espirituais explicam que cada ser humano, cada um de nós, é uma individualidade. E cada um terá que pagar as suas dívidas ou colher os seus benefícios. Ninguém carregará o peso da dívida do outro ou colherá a lavoura do outro. Vocês já imaginaram a carga pesada
que uma parte dos homens públicos brasileiros, denominados de políticos, estão acumulando? Em quantas prestações nos séculos futuros eles irão pagar, devolver o dinheiro adquirido ilegalmente através da corrupção, que vem cada vez mais a público? Amigos ouvintes, a vida aqui na Terra é curta. O que são 80 ou 90 anos na caminhada eterna? Vale a pena ser honesto, correto, ético e tentar para o bem, pois assim estará fazendo para o outro o que gostaria de receber do outro. Vamos pensar em tudo isso com muito carinho enquanto desejamos a todos uma ótima semana e até o próximo domingo.